Vamos utilizar o simulador PhET disponível no site PhET Colorado de acordo com as seguintes orientações disponibilizadas no roteiro de atividade, no qual vocês poderão acompanhar pelo vídeo ou fazer baixando o simulador. De preferência, utilizando para isso o computador e entrando pelo Google Chrome. Então, vamos clicar na opção Moléculas Maiores, na aba aqui Moléculas Maiores, e vamos explorar o kit 1. Vamos clicar no átomo de carbono, arrastando aqui ao centro. E depois vamos fazer o mesmo movimento com os átomos de hidrogênio, até que as ligações dos átomos de carbono estejam completas, de modo que o nome da estrutura apareça, como por exemplo CH4, que é o gás metano. Então é o carbono como no centro, o átomo central, para 4 ligantes, que são os átomos de hidrogênio, no qual constitui a caracterização da molécula de metano. Vamos colocar aqui na visão em 3D. Eu consigo observar aqui o metano, a cor em cinza escuro como carbono, com os 4 ligantes na cor branca, aqui um cinza mais claro, branco. Eu posso colocar também mostrar átomos e ligações, no qual consiste em mostrar aqui as ligações simples. Então aqui eu tenho carbono, C, ligações simples com os átomos de hidrogênio, 4 ligações com os hidrogênios. Então, com isso vocês podem colocar, preenchendo o quadro no caderno, fazendo a constituição aqui na quantidade de carbonos, como sendo tipo de ligações simples, o nome do composto orgânico metano, a fórmula estrutural vocês podem representar como C. Vou colocar assim para poder observar melhor. C. Depois faz a colocação de C ligado a um hidrogênio, ligado a um outro hidrogênio, a um outro átomo de hidrogênio, a um outro átomo de hidrogênio. Então, isso é a fórmula estrutural. E a fórmula molecular, indicando as quantidades de carbono e hidrogênio, vai ser CH4. Essa é a fórmula molecular. Vamos observar aqui com uma quantidade de 2 carbonos. Vou deixar essa aqui ao lado. Tenho aqui 2 carbonos. E vamos fazer com as ligações de hidrogênio. Aqui já formaria uma estrutura, que é o acetileno. Vou fazer aqui. Aqui eu consigo obter o etano. Aqui, mostrando átomos e ligações. Então, aqui eu tenho 2 átomos de carbono ligado por ligações simples. E aqui eu tenho 6 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo com ligações simples. Então, vocês podem preencher com essa colocação, pelo quadro, tipos de ligações simples. O nome do composto orgânico é o etano. Aqui está em inglês, não acabou não sendo traduzido, mas é o etano. A fórmula estrutural vocês representam dessa maneira, com a C ligado ao carbono, ligado a C, ligado a H, ligado a um outro hidrogênio, aqui também, aqui, aqui. E esse acho que eu não tinha falado. A fórmula molecular é C2H6. Ou pode ser também, aqui é a tesourinha que aparece, eu posso tirar, desmontar. Se eu for formar o etileno, vamos observar o que constitui. Aqui, eu tenho esconder as ligações, mostrando as ligações, olha o que vai acontecer. Vocês podem colocar essa também para observar a ligação dupla formada entre carbonos e as ligações simples entre os hidrogênios, aqui na cor mais clara, o branco aqui. Então, aqui é o etileno. C, dupla ligação com C,
ligação simples, hidrogênio, ligação simples com hidrogênio, simples com esse átomo de hidrogênio e simples com esse átomo de hidrogênio. Ainda se eu fosse aqui cortar, ó o que forma. Tirando aqui os hidrogênios. Aqui ó, formou até o H2. Vamos observar aqui ó, o acetileno como que é. Então aqui eu tenho carbono, carbono, os hidrogênios, ligado aqui, né, um hidrogênio, outro aqui. Vamos observar, vocês podem também optar em colocar esse, ó. Então, com a quantidade de carbonos 2, ó, 2 carbonos, e aqui ligado por uma ligação tripla. Ó. Observe aqui pela barra aqui, que é uma ligação tripla. Aqui, 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 e aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio. Então, carbono, ligação tripla, carbono, e ligado a uma ligação simples com hidrogênio, ligado a uma ligação simples com hidrogênio, que é o traço, né? Lembra então que ligação simples é um traço, a sua representação. Ligação dupla é 2 traços. Ligação tripla consiste em 3 traços. Vamos agora fazer com 3 carbonos. Vou pôr para reiniciar o kit aqui, ó. 3 carbonos. Os carbonos unidos a eles, vamos observar colocando os hidrogênios o que acontece. Então eu vou preenchendo. Aqui já formou um, ó, o alano. Colocando na visão em 3D, o que eu obtenho aqui, ó? Ligação dupla entre os carbonos. Carbono, ligação dupla a esse carbono, ligação dupla, dupla a esse carbono e ligações simples entre os hidrogênios, ó. Deixa eu virar aqui, visão 3D. Então, aqui seria C dupla, C, ligação simples H a um H, a ligação simples a esse H e esse H. E se eu fosse colocar mais hidrogênios aqui, ó, vamos ver. Poderia formar o prop-1-eno, que é com essa seguinte representação aqui, ó. Observando em mostrar átomos e ligações, o que eu posso observar disso, ó? Carbono, dupla ligação a um carbono, ligação simples a um carbono e ligações simples entre os hidrogênios, que são 6 hidrogênios. Então, ó, C dupla, C dupla, C, ligação simples a esse C e ligações simples aos hidrogênios, aos carbonos ligados aos hidrogênios. Então, aqui o prop-1-eno quer dizer que no carbono 1, esse primeiro carbono, tem uma ligação dupla, que é o que indica. Aqui está em inglês, mas seria prop-1-eno, substituindo a letra E final, que é o sufixo, a última letra, pela letra U no português. Prop-1-eno. Acrescentando aqui mais hidrogênios, se eu for representar como sendo ligações simples, vai ficar o propano. Então, o propano, que ele está mostrando assim, na visão em 3D, tridimensional. Aqui parece até a visão de um cachorro, né? Aqui, um cachorrinho. Aqui, ó, C, ligação simples a C, C, ligação simples a esse outro C, e tudo ligações simples aos hidrogênios. No quadro vocês podem representar observando aqui, ó, aqui sem ser pela visão geométrica em 3D. Então, C, ligação simples a esse carbono, ligação simples a esse carbono, ou seja, ligações simples entre os carbonos e ligações simples entre os hidrogênios, ou seja, é o tracinho. E aqui seria então o nome do composto orgânico, se for esse o escolhido por você. Propano, fórmula estrutural, o que eu havia falado. A fórmula molecular é a indicação das quantidades de carbono e hidrogênio, então ficaria C3H. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8 é do propano, a indicação. É só fazer a contagem. C, a quantidade de carbonos que tem, que aí no caso vai ser fixo, como C3H, quantidade do que você optar em escolher de acordo com essas fórmulas estruturais que eu montei, e a que você optar. Fechar aqui. Vamos
para reiniciar o kit e optar em fazer com 4 carbonos, como kit 2, porque lá não dá a opção de ter a utilização para 4 carbonos no kit 1 do meu box aqui. Então, os carbonos, e vamos ver, colocando os hidrogênios, o que acontece. Então, vou colocando. Aqui já formou um, ó, but1eno. But1eno significa que no carbono 1 há uma ligação dupla. Observando aqui, ó, parece também um cachorrinho, né? O jeito aqui da visão em 3D, tridimensional aqui da forma geométrica. Aqui mais ainda, agora é mostrar átomos e ligações, né? Aqui, ó, observe. Ligação dupla não, ó, como está no inglês, é ligação tripla, but1ino. Então aqui, ó, no carbono 1 há uma tripla ligação aqui. Então aqui o carbono, tripla ligação, que são essas 3 barras, ó, os 3 traços, ó, 1, 2, 3, ligado a esse carbono, ligação simples a esse carbono, ligação simples a esse carbono, ligado aos hidrogênios, todos por ligações simples aqui, ó. Então aqui seria, né, C, tripla ligação, os 3 traços, C, ligação simples a esse C, ligação simples entre esses carbonos e tudo ligações simples aos hidrogênios, ó. Ligação simples aqui, tracinho aqui, o traço aqui, aqui e aqui. But1ino. E se eu for colocar mais hidrogênios? Como fica? Forma o butano, um outro composto possível formado. Outro composto orgânico aí, substância orgânica formada com o butano, ou N-butano. Que aqui ele dá essa caracterização aqui com as ligações escondidas, né? Vamos observar entre mostrar átomos e ligações. Aqui então são 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, ligados por ligações simples, e entre os hidrogênios também, ligações simples. Então aqui vocês representam, podem ser esse possível, né, como C, ligação simples, aqui também ligação simples, aqui também, e entre os hidrogênios todos ligações simples, ou seja, o traço, vocês devem colocar. Então aí ficaria como, essa é a fórmula estrutural, né? O nome do composto orgânico pode ser escolhido como butano, ou pode ser escolhido como o anterior do que eu mostrei. E aqui no caso do butano, na fórmula molecular, vocês indicam como C4H10. Então aqui eu tenho os átomos ligados ao todo, são 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4H10. Ou, se for como estava antes, né? Vamos formar novamente o anterior aqui. Posso desmanchar aqui, ó, cortando, para observar o que acontece, ó. O but1ino aqui. O but1ino eu tenho, então, aqui como C4H6. But1ino, com a ligação tripla, né? Que o número 1 indica que a ligação tripla está no carbono 1, que é um conceito que nós vamos estudar já adentrando no assunto de hidrocarbonetos, do qual esses compostos fazem parte, ou seja, formados por carbono e hidrogênio somente. Então, é isso.